E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos resolvendo os exercícios da semana 3 do PET volume 6. Então, vamos lá? O primeiro exercício fala o seguinte: retorne ao texto e responda o que se pede. Aí na letra A, pessoal, vai estar pedindo para vocês estarem construindo um parágrafo justificando sua opinião a respeito da automedicação. E na letra B vai estar perguntando para você se você conhece alguém próximo a você que já tomou um medicamento por conta própria. Se sim, por que fez isso? E na letra C vai estar perguntando como são armazenados os medicamentos na sua residência, se eles são de fácil acesso. Então, pessoal, como vocês podem ver, são perguntas pessoais, tá certo? Então, eu vou deixar para vocês responderem, ok? Então, eu vou estar respondendo agora a questão 2. Na questão 2, fala para nós copiarmos no caderno essas reações e para a gente dar os produtos orgânicos que vão ser formados. Dar os nomes dos produtos orgânicos que vão ser formados. Beleza, turma? Então é bem fácil, não é? Primeira coisa, pessoal, o tema da nossa aula, lá no PET, vocês devem ter visto que é eliminações múltiplas. Porém, aqui, turma, não vai ocorrer eliminações múltiplas, porque nós temos aqui um dialeto e nós temos a presença de zinco. Ó. O zinco é quem vai estar removendo esses aletos, ok? Então, vai ter a eliminação desse bromo, pessoal, e desse outro bromo aqui. Eles vão estar se unindo ao zinco, ok? Então, sai aquele bromo, sai esse bromo, forma-se aqui então o brometo de zinco, ZnBr2, ok? Então, quando tiver a saída, pessoal, então vai precisar fazer uma ligação. Porém, quem perdeu foram partes distantes da molécula, tá certo? Ó, em uma extremidade e outro carbono perdeu o seu bromo na outra extremidade. Agora, vocês estão vendo? Então, o que vai acontecer, pessoal? Quando tem a eliminação de grupos que são isolados, vai ter então o fechamento dessa cadeia, formando o seguinte produto. Ó. Que é um cicloalcano. Tá joia, pessoal? Ó, sempre que tiver eliminação de grupos afastados e for uma reação, por exemplo, de eliminação de halogênios, vai ter a formação de um cicloalcano. Belezinha? E o exercício pediu para a gente estar dando nome para esse composto, certo? Como que é o nome de um cicloalcano, pessoal? Primeira coisa é escrever o termo ciclo, porque é um composto de cadeia fechada, certo? Depois é indicar a quantidade de átomos de carbono pelo prefixo met, et, prop, but. Já que são 4 átomos de carbono, nós colocamos but. Depois colocamos o infixo, que é referente ao tipo de ligação que está acontecendo entre esses carbonos. Ó. Somente ligações simples. Infixo AN. E depois, já que é um hidrocarboneto, um composto formado apenas por carbono e hidrogênio, a gente coloca a letra O. Então, esse composto aqui é o ciclobutano. Ok? Bora agora fazer a letra C. Na letra C, turma, nós temos aqui um dialeto, porém agora, observe que mudou o meio. Ó. Aqui nós temos agora KOH e nós temos álcool. Antes a gente tinha zinco e álcool. O zinco é o catalisador. Aqui o KOH, ele não vai ser o catalisador, pessoal. Ele vai atuar ali para fazer com que haja uma eliminação mais fácil do hidrogênio, certo? Então, se vai ter eliminação de hidrogênio, vai ter eliminação de bromo também, ok? Então, essa reação aí vai ser uma reação de desidrohalogenação. Então, ele vai ter eliminação de halogênio e vai ter a eliminação de hidrogênio, ok? Lembrando, turma, que essa eliminação de desidrohalogenação segue a regra de Zaitsev, ou seja,
aqueles hidrogênios dos carbonos menos hidrogenados, eles vão ser eliminados com mais facilidade, ok? Então, aqui, por exemplo, aqui vai aqui onde tem o halogênio, a gente sabe que ele vai ser eliminado, certo? Vai precisar ocorrer a eliminação também de um hidrogênio. O hidrogênio ele vai ser vizinho a esse carbono halogenado, ou seja, vai ter a eliminação de hidrogênio desse carbono ou desse outro carbono aqui. Já que está seguindo segue a regra de Zaitsev, turma, vai ter a eliminação do hidrogênio do carbono, com a eliminação mais fácil, do carbono menos hidrogenado, que vai ser esse carbono aqui, concorda comigo? Esse carbono aqui, ele tem menos hidrogênio, então vai ser eliminado com mais facilidade seu hidrogênio, beleza? Então a primeira eliminação que vai estar ocorrendo nessa molécula é a eliminação desse hidrogênio com esse bromo, ok? Então vai estar formando ali HBr. Vamos continuar com a caneta preta mesmo? Então vai estar formando 1 mol de HBr, ok? Porém, turma, vai poder ocorrer mais uma eliminação, ó, porque a gente tem um halogênio aqui também, ó, certo? Então, vai ter eliminação desse halogênio e do outro carbono vizinho a esse carbono halogenado, ó. Então, vai ter eliminação nesse carbono aqui, certo? Vou estar só representando aqui, turma, a ligação do hidrogênio para vocês verem melhor como que vai ocorrer, ó. Então, vai ter eliminação desse halogênio, que é o bromo, e desse hidrogênio. Então vai estar formando aqui mais 1 mol de HBr. Então 1 mol mais 1 mol vai dar 2 mols de HBr, ok? Quando tiver a eliminação desses hidrogênios, desses bromos, pessoal, o que vai acontecer? Vai ter o fechamento dessas ligações, certo? Então vai ter a formação de uma ligação π aqui e uma ligação π aqui, ok? Então eu vou estar representando aqui na parte de baixo, pessoal, porque aqui está muito difícil de colocar. Então vai estar formando CH3, CH3, aqui vai ter a formação de uma ligação π, aqui vai ficar CH, CH2, aqui vai ser CH dupla CH2, certo, pessoal? Então o composto que foi formado aqui é um dieno. E agora, pessoal, como que eu dou nome para esse dieno? Mais especificamente um alcadieno. Simples, né, pessoal? Eu preciso determinar primeiramente a cadeia principal. Que cadeia principal? Maior sequência de átomos de carbono, que vai estar incluindo as ligações duplas, certo? Então essa aqui, pessoal, é bem fácil. A cadeia principal vai ser essa sequência aqui, ó, ok? Maior sequência de átomos que inclua ligações duplas. Próximo passo, pessoal, é numerar essa cadeia aí. De forma que as duplas elas fiquem mais próximas à uma extremidade, ok? Então vamos tentar numerar daqui para cá para ver como fica. Então aqui seria o carbono 1, esse o 2, esse aqui o 3, esse o 4, esse o 5 e esse aqui o 6. E se a gente começar a numerar daqui para cá, aqui o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4, esse o 5 e esse aqui o 6. Observem, turma, que quando a gente numerou daqui para cá, as ligações duplas ficaram no carbono 2 e a outra dupla ficou no carbono 5. Tá vendo? E quando a gente numerou daqui para cá, a ligação dupla ficou no carbono 1 e a outra ficou no carbono 4. Então vocês conseguem ver que a numeração ela ficou menor contando daqui para cá? Então, vai ser essa numeração aqui que eu vou estar seguindo, pessoal. A gente sempre segue a menor
numeração, ok? Então essa numeração aqui, ela é ignorada, considerada. Beleza? Agora eu já consigo dar nome a esse composto aí tranquilamente. Pessoal, isso aqui vai ser uma ramificação, porque a gente sabe que tudo que está ligado à cadeia principal é ramificação, certo? Então vamos lá. Que tipo de ramificação aqui que é essa, pessoal? É um metil, certo? Quando só tem um carbono, é metil. Esse metil está no carbono 5, então você vai estar escrevendo aí, ó, 5 hífen metil. Vai colocar um hífen agora, já que não tem nenhuma outra ramificação. Agora você vai falar sobre o número de átomos de carbono da cadeia principal. Tem 6 átomos de carbono nessa cadeia principal. Prefixo para 6 é X. Certo? Agora, pessoal, como é um dieno, a gente vai precisar colocar hífen, certo? Depois, indicar a posição das ligações duplas. Tem uma ligação dupla no carbono 1 e outra ligação dupla no carbono 4. Então, colocou o hífen, coloca 1,4 hífen, já que é um dieno, você coloca o termo aqui, ó, dieno, certo? Então, esse composto aqui, ele é chamado de 5-metil-X14-dieno. Tranquilo? Certinho, turma? Bora então para a questão 3. Questão 3. Na questão 3, pergunta para a gente qual que são os produtos prováveis que vão ser formados das eliminações múltiplas. Turma, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente estar pensando um pouco quais são esses produtos que vão ser formados das eliminações múltiplas. Turma, nesse exemplo aqui, quando a gente tem eliminações entre grupos que eles estão afastados e que vai ocorrer uma eliminação múltipla, como vocês podem ver é álcool, porque tem hidroxila, vai estar ocorrendo aqui uma reação de desidratação, beleza? Então, vamos estar determinando o produto que vai ser formado dessa reação de desidratação múltipla, pessoal. Ó, vai estar eliminando essa hidroxila, certo? E do carbono vizinho vai ter eliminação de um hidrogênio. Então, vou estar só representando uma ligação com hidrogênio aqui. Ok? Então, vai ocorrer a eliminação desse hidrogênio e dessa hidroxila aqui. E a gente vê também, pessoal, que tem mais uma hidroxila ali. E o carbono vizinho, ele tem hidrogênio para ser eliminado. Então, vai ter a eliminação desse hidrogênio aqui. Certo? Vou estar só explicitando novamente a ligação com o hidrogênio. Ok? Então, elimina esse hidrogênio, elimina essa hidroxila, ok? Quando tiver eliminação desse grupo de átomos e desse átomo de hidrogênio, o que vai acontecer? Fechamento dessas ligações, ó. Certo? Então vão estar formando ali ligações bi. Então, A2 dupla CH dupla, né? CH2, certo? Vai estar formando 2 mols de água porque teve 2 eliminações. Então, mais 2 mols de água, certo? Então, nós vimos um tipo de composto que é formado quando tem eliminação em pontos diferentes da molécula, certo, pessoal? E aqui, pessoal, quando a gente tem um tetraaleto, onde as eliminações, vai ocorrer 2 eliminações em 2 carbonos vizinhos, certo? Que tipo de reação vai estar acontecendo aqui, pessoal? Ó, tem zinco é catalisador. O catalisador, ele vai estar capturando esses cloros, certo? Então, vai ter eliminação desse cloro e desse cloro. E vai ter mais uma eliminação desse outro cloro e desse cloro aqui. Quando eles forem eliminados, vai ter o fechamento dessas ligações, ó.
ok? Esse R aqui, turma, quer dizer que tem mais carbono para lá, certo? Mais carbono para lá e mais carbono para cá. Então, o produto que vai ser formado vai ser esse aqui, ó. Certo? Formou-se duas ligações duplas, então aqui fica uma tripla. Como teve duas eliminações de cloro, pessoal, então vai estar formando 2 mols de cloreto de zinco. Então aqui mais 2 mols de ZnCl2. Ok, turma? O que a gente viu de diferença nessas reações? Nessa primeira reação de eliminação aqui, turma, as eliminações elas ocorreram em pontos diferentes da molécula, certo? E já aqui ocorreram eliminações no mesmo ponto, ou seja, em 2 carbonos, certo? Ocorreram 2 eliminações. Qual que é o produto que foi formado aqui, pessoal? Qual que é o tipo de produto? Aqui a gente tem um dieno, mais especificamente um alcadieno, ok? Então, quando ocorrer eliminação em pontos diferentes da molécula, pessoal, vai ter a formação de alcadienos, certo? E quando ocorrer a eliminação, mais de uma eliminação em 2 carbonos, o que vai formar? Vai formar então um alcino, que é um composto que tem uma ligação tripla. Então, pessoal, nós determinamos a resposta para a questão 3. Quais que vão ser os produtos, os prováveis produtos das eliminações múltiplas? Vão ser os alcadienos, quando tiver eliminações em diferentes localidades da molécula, e vão estar formando também, podendo formar alcinos quando tiver eliminação numa mesma região da molécula. Belezinha, turma? Bora então para a questão 4. Questão 4. Na questão 4, fala o seguinte: as equações adiante representam respectivamente reações de... Aí apresentou para a gente, pessoal, essas três reações aí, e que a gente identifique que tipo de reação que são essas. Essa questão aí, pessoal, é uma questão muito boa e muito simples de ser resolvida, porque a gente consegue estar diferenciando os tipos de reação que nós vimos, que foram reação primeiramente de adição, depois nós vimos reação de substituição e, por fim, nós vimos reações de eliminação, ok? Então, primeiramente, turma, analisando essa reação aqui, ó, onde nós temos um alceno, certo? Formando um halogênio. Um halogênio não, um aleto orgânico, mas mais especificamente um dialeto. Observem, turma, que antes a gente tinha... Aqui está faltando as coisas. Aqui está faltando Cl2. Mais Cl2. Certo? Observe que a gente tinha um composto aqui insaturado. Esse composto ele teve a perda dessa insaturação e observe que os halogênios eles foram adicionados à molécula orgânica. Formou-se um único produto, pessoal. Isso é uma reação de adição, turma. Nas reações de adição, há quebra de ligações π, certo? Aqui tem ligação π, porque tem ligação dupla, certo? E tem como característica a formação de um único produto, certo? Observe, pessoal, que formou-se apenas um único produto. Então, esta primeira reação aqui, ela é uma reação de adição. Ok? Bem fácil, né, galera? E essa outra reação aqui, ó, onde nós temos aqui um anel benzênico reagindo com ácido nítrico, na presença de ácido sulfúrico, formando aqui o nitrobenzeno e também formando água. O que aconteceu aqui, turma? Ó, aqui entrou um grupamento nitro, certo? Observe que não houve a quebra de ligações π, nem a formação de ligações π, certo? Nas reações de adição tem quebra de ligações π. Nas reações de eliminação forma-se ligações
π. Aqui não aconteceu isso, pessoal. Aqui aconteceu o quê? Aconteceu que aqui, ó, tinha um hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, ele saiu, certo? Aqui, esse HNO3, a gente pode estar representando ele de uma maneira melhor, que é assim, ó, OHNO2, certo? Esse hidrogênio aqui, pessoal, ele se ligou a esse OH, certo? Então, eles vão formar a água. Quando esse hidrogênio saiu, entrou o NO2, ele foi substituído, certo? Então, pessoal, que tipo de reação que é essa? Onde não se quebra nem formam ligações π. É uma reação de substituição. Então, a reação 2 é uma reação de substituição, onde tem a saída de um grupo e entra outro no lugar. Ok, turma? E por fim, a reação 3. Observe que aqui a gente tem um halogênio, que é o cloro, certo? Observe que o produto orgânico que foi formado não tem esse cloro. Ó, observe que foi formada ainda uma ligação π aqui, ó. Se tem a saída de um grupo e a formação de ligação π, que tipo de reação que é essa, galera? É uma reação de eliminação, certo? Reação de eliminação, como o próprio nome já pressupõe, tem a saída de alguma coisa e vai ter a formação de ligações π. Reação de eliminação. Ok, galera? Então, olhando as alternativas lá, nós vemos que a alternativa correta é a letra A, que fala que a primeira reação é uma reação de adição, a segunda substituição e a terceira reação é de eliminação, respectivamente, certo? Então, a letra A é a alternativa correta, ok? Então, pessoal, nossa aula terminando por aqui. Se ficou alguma dúvida e alguma questão, por favor, me manda mensagem no WhatsApp, tá joia? Até a próxima aula então e valeu!